Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco, meu convidado é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues. Nós vamos falar sobre a programação desse mês de agosto que a OAB está realizando. São várias atividades no mês do advogado. Vamos falar disso. Falar também de outras questões relativas à advocacia. Antes de chamá-lo, deixa eu falar do Acre Clube de Vantagens. Olha, você já sabe como é fácil participar dos sorteios do Acre Clube de Vantagens. Todo mundo tem chance de ganhar todo dia R$1.000. São 5 lojas que integram o Acre Clube e que você compra a partir de R$30 nessas lojas, recebe um cupom, preenche, põe na urna e é só torcer, né? Os sorteios acontecem no programa Gazeta Alerta aqui da TV Gazeta. As lojas participantes são Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Recol Farma e Supermercados Pague Pouco. Em todas essas lojas, suas compras acima de R$30 podem valer R$1.000. E o ganhador recebe um cartão de crédito com R$1.000 para gastar como quiser. Participe da promoção, quem sabe você será o próximo. E agora eu convido o Dr. Marcos Vinícius, por favor, doutor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação Toda recebê-lo. minha. Então, presidente, esse mês de agosto é um mês esperado, né, pela classe, porque tem uma vasta programação da OAB nesse mês do advogado e mais do que as atividades, a própria reflexão em torno da advocacia, o papel da advocacia no país. Enfim, como é que está? Qual a sua expectativa? Mas até que você estava lendo meus pensamentos, sabe? Um mês de comemorações, sim, mas um mês de reflexão do momento que o país vive e principalmente das consequências dessa crise institucional em relação à advocacia, que tem tido muito, principalmente em relação à advocacia criminal. Realmente tem sido uma propaganda muito intensa contra a advocacia criminal, sendo confundida com impunidade, sendo confundida com morosidade. Uma tentativa de passar para a opinião pública que a atuação do advogado criminal é responsável pela impunidade num processo, o que não é verdade. Então, temos sim muitos eventos, temos sim muita comemoração, a classe merece todos esses aplausos, mas o momento também é de fortalecimento, porque nós temos uma história, um legado a defender e é mais um momento que nós somos chamados a defender o advogado. Esse debate tão intenso que a gente vê, a própria judicialização da sociedade, né, que quer dizer, hoje está muito mais fácil você procurar os meios legais para resolver uma querela. Mas até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo, na sua opinião? Olha, se tem efeito positivo ou negativo, uma situação que tem que ficar clara é que era um efeito esperado depois da Constituição de 88, a Constituição cidadã, a Constituição que é repleta de direitos e garantias fundamentais e toda a estrutura para que o cidadão pudesse realmente reclamar em juízo quando tais direitos não fossem alcançados através de medidas suas horas, digamos assim, amigáveis. Então, diante de um cabedal de garantias fundamentais, logicamente, isso ia acontecer. Hoje o cidadão, ele tem ciência dos seus direitos, hoje a internet está aí com as informações que o cidadão tiver interesse em modo automático, então é lógico que ele vai buscar. Então essa judicialização, na realidade, é um exercício, é fruto de um exercício de cidadania. Hoje, qualquer pessoa busca, sabe onde buscar seus direitos? Na seara civil, nos juizados especiais, nos juizados especiais criminais, na justiça do trabalho, através da defensoria, dos advogados dativos ou dos próprios advogados particulares. É realmente muito intensa essa procura por direitos, então é um efeito esperado. Tem um aspecto que eu quero analisar com o senhor, que é o seguinte: hoje a gente sabe que a justiça ela se compõe do judiciário, do Ministério Público e dos advogados, quer dizer, um tripé. As pessoas têm um respeito um pouco maior com o judiciário, com o próprio Ministério Público, mas quando parte para a classe dos advogados, todo mundo se acha no direito de criticar, de julgar, de apontar. E aí eu quero fazer uma defesa aqui da classe, porque às vezes vocês acabam sendo vítimas injustamente. É como eu falei, há uma confusão, digamos assim, em relação ao papel do advogado. Não existe advogado que defenda a impunidade. Não existe instituição que também defenda a impunidade. Lógico que nós queremos uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Quem que não está revoltado com tantos escândalos todos os dias, notícias de malversação do dinheiro público, do dinheiro que era para a nossa saúde, para a nossa educação, para a nossa segurança, indo para o bolso de uns poucos, às vezes somente para perpetuar um projeto de poder.
Nós queremos sim que seja feita justiça, mas justiça feita de acordo com a lei. Nós vivemos numa sociedade de lei, das leis. O que o advogado prega é que a lei seja respeitada, que a justiça seja feita de acordo com a lei, porque senão não é justiça, é justiçaria. Você deixar na mão dos homens decidir os destinos de uma sociedade, você fica aberto à contingência. Às vezes a pessoa pode ter boa fé, às vezes a pessoa não tem boa fé, às vezes a pessoa se equivoca e comete uma injustiça. Quantas notícias nós não temos de erro do judiciário, ou seja, mesmo com todo um sistema de revisão, de recursos, nós ainda temos problema. Imagina se fosse na decisão unipessoal, uma decisão unilateral, unitária de uma pessoa somente com seu senso particular decidir a vida da sociedade. A lei existe para isso. Democracia é um sistema que admite o seu equívoco e ele admite o seu amadurecimento, o seu aperfeiçoamento, mas isso só se faz de acordo com a lei. E com relação à autorregulação do exercício da advocacia, no caso a OAB, que tem os mecanismos para conter os excessos de um ou outro profissional que se ceda, essa parte também que deve ser enfatizada perante a sociedade. Veja, Venceslau, que nós temos um desafio muito grande, inclusive no âmbito corporativo. Nós temos um código de ética muito limitador, é uma profissão extremamente difícil de atuação. Hoje é um mar de advogados, nós vamos ultrapassar o ano com mais de 1 milhão de advogados. É o maior número de advogados per capita do mundo. Nenhum país tem uma situação como a nossa. E a gente ainda tem que combater muito a situação de exercício irregular, de profissionais que extrapolam o seu direito de propaganda, ou seja, não é fácil. Então a OAB ela não só defende o profissional, não só defende as prerrogativas do advogado, que tanto se fala, porque realmente o advogado tem um cabedal de garantias que não é para ele, é exatamente para possibilitar o exercício de defesa. Quando a gente fala que está pedindo respeito às prerrogativas do advogado, nós estamos pedindo respeito ao cidadão que tem direito de ter um advogado que possa realmente intervir dentro do que a lei prevê para aquela defesa do seu constituinte. Mas mesmo assim, nós temos uma comissão de controle de propaganda dentro da OAB do Estado do Acre, nós temos uma comissão de controle, de controle de propaganda, de combate ao exercício ilegal. Existem muitas pessoas que se fingem de advogados, que fazem assessoria administrativa como se advogados fossem. Nós temos o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, com toda a regulamentação do Badi Casseb, agora que está coordenando o nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Temos vários processos, logicamente respeitando o devido processo legal e o direito de defesa também do advogado. Mas temos advogados, sim, sancionados no estado do Acre, porque realmente claudicaram, foram fracos diante das tentações e cometeram ilicitudes. Um tema que nunca sai do meio da polêmica é a prova da OAB, né? Muita gente questiona, especialmente aqueles que não passam. Como é que o senhor vê esse teste que é feito com cada profissional antes de poder atuar? Eu digo que o exame da OAB é um mal necessário. Ficarei muito feliz no dia que a gente disser assim, não precisamos mais do exame da OAB para comprovar proficiência mínima, capacidade mínima de atuação. Veja que o profissional da advocacia, como eu falei aqui, tem uma missão muito importante. Nós que defendemos a liberdade, nós que defendemos o patrimônio do cidadão, nós que defendemos a dignidade, situações realmente que exigem um mínimo de conhecimento prático e um mínimo de conhecimento intelectual e que, infelizmente, nós ainda não temos no Brasil. Infelizmente, o ensino superior brasileiro na área de direito, e os próprios números do exame da ordem comprovam isso. A gente precisa amadurecer e avançar muito ainda no ensino jurídico, precisa ter um ensino jurídico mais voltado para o mercado de trabalho, mais voltado para a prática. O ensino jurídico brasileiro, em média, ainda está abaixo do esperado. Como eu falei, prova disso é o exame da ordem, é o mesmo exame para o país inteiro, no mesmo dia, no mesmo horário, que nunca passou da média de 50% de aprovação, ou seja, mais da metade de todos que fazem o exame da OAB não consegue ter uma média 5 numa prova dessa, que não é desclassificatória, não existe limite de aprovados. Sempre quem fizer um número mínimo, que seria 5, metade da prova está dentro. Está aprovado, e a gente não consegue ter mais, na média nacional, mais da metade do que isso. Ou seja, quando tivermos um ambiente de 80%, de 90% de aprovação, para que ter um exame desse? Mas, infelizmente, a realidade não é essa. Nesse período eleitoral, presidente, alguns advogados se posicionam publicamente a respeito dos temas, a respeito de seus candidatos, eventualmente. Como é que a OAB está observando tudo isso, né? Porque, de certo modo, os advogados acabam influenciando o processo.
Bem, a regra geral é a liberdade de expressão. Todo advogado é um cidadão e ele tem direito de expor sua opinião político-partidária. Nós temos dentro da OAB, sempre em período eleitoral, tentado conscientizar a população sobre a importância do voto, sobre uma consciência das consequências do voto direto. A ideia é que o cidadão brasileiro, o eleitor acreano, tenha a noção de que as consequências que nós sofremos hoje também é em virtude do seu direito de voto. A gente tem que saber quais os representantes que nós escolhemos, nós temos que cobrar. O brasileiro ele tem uma memória muito curta, são poucos os que lembram dos seus candidatos, passado poucos anos, né? Então a gente parece que vota e simplesmente não se sente responsável pelo que os nossos agentes públicos cometem. A verdade não é essa. A gente tem que ter ciência de que tudo que acontece é por causa do nosso voto. Então a gente tem falado muito sobre a consciência do eleitor, a gente tem lutado muito contra o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. Veja que a ação declaratória de inconstitucionalidade em que o STF julgou que as empresas não poderiam participar do financiamento de campanhas eleitorais, ela foi interposta pela OAB. Empresa, ela visa lucro, empresa não é o povo, empresa não vota. Então, por que vai participar do sufrágio eleitoral? E todas essas denúncias de Caixa 2, você vê que tem empresas envolvidas, ou seja, quando ela está ali financiando uma campanha, já está comprovado que ela não tem um pensamento ideológico, ela tem um pensamento de lucro. Ela está depositando aquela quantia e tem tido retorno, e muitas vezes por modo ilícito, desse dinheiro que ela investe. Então a gente tem realmente pregado essa campanha de conscientização. Para a gente encerrar, presidente, os destaques dessa programação do mês do advogado. Olha, nós já começamos no dia 1º com a inauguração da Sala do Advogado no Fórum Criminal. Foi uma festa belíssima, uma homenagem ao saudoso Dr. Rui Duarte. A sala foi eternizada com o nome dele, acho que muito bem representada pelo causídico criminal que ele foi. Nós temos palestras essa semana sobre o novo Código de Processo Civil, um diploma que tem causado muitas dúvidas na classe, um novo diploma totalmente diferente, um novo modo de pensar do Código de Processo Civil brasileiro. A Comissão da Mulher Advogada vai fazer um amplo debate sobre violência doméstica, o que o Brasil precisa mudar, esses números endêmicos de violência doméstica. Nós temos as nossas confraternizações, churrasco do advogado, baile do Rubi, almoço com os advogados com os colegas de Cruzeiro do Sul, ou seja, todas as semanas, duas ou três iniciativas em comemoração ao Dia do Advogado, como já é praxe da nossa instituição fazer o mês inteiro de comemorações. Muito bem, presidente. Muito obrigado pela vinda aqui no Gazeta Entrevista. Eu agradeço mais uma vez o convite da TV Gazeta e deixo sempre disponível o nome da instituição para debater os assuntos de interesse da sociedade. Conversei aqui com o presidente da OAB Acre, Dr. Marcos Vinícius. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente.